Olá, meus irmãos e amigos. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Isso mesmo, não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. É o que diz o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 32, parágrafo 19. Diz que não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra, ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, se realmente for errada. Isso eu concordo. Realmente, acreditar que uma coisa errada é certa não torna a coisa errada certa. Continua sendo errada. É por isso que as Testemunhas de Jeová, nos seus erros, já mudaram mais de 300 vezes os seus ensinamentos, mostrando que vem cometendo erro desde que foi fundado. A revista A Sentinela, de 1/8 de 1964, na página 453, também diz que não pode haver duas verdades quando uma contradiz a outra. Uma das duas é verdade, mas não as duas, justamente. Então eu concordo plenamente com isso. Então vamos em frente. Agora veja o que foi dito pelo reverendo Charles Taze Russell. Russell foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Ou melhor, foi o fundador dos Estudantes da Bíblia. E as Testemunhas de Jeová vieram a usar esse nome a partir de 1931. Então existe as Testemunhas de Jeová e existem os Estudantes da Bíblia, que também são seguidores de Russell. Então veja o que diz o anuário de 1976, na página 75. O reverendo Charles Taze Russell é o homem que tem proposto esta interpretação das Escrituras desde 1874. Em vista dessa forte evidência bíblica, escreveu o reverendo Russell em 1889. Consideramos uma verdade estabelecida, que o fim completo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado por volta do fim de 1914. Então note que Russell ele diz aqui: consideramos uma verdade estabelecida, que o fim será em 1914. Então para Russell isso era uma verdade estabelecida, uma verdade sem dúvida, uma verdade que não tinha contestação, era uma verdade certa. Então para ele era uma verdade que aconteceria realmente, o fim em 1914. Mas como nós sabemos, isso não foi verdade, porque o fim não aconteceu. Então essa verdade de Russell na realidade era uma mentira, porque não pode haver duas verdades. Se não aconteceu o que foi predito, então não era uma verdade estabelecida, mas uma mentira em forma de verdade estabelecida. Também foi predito o fim para 1925 e para 1975, que também nós sabemos que não aconteceu. Agora veja o que diz nosso Ministério do Reino, de janeiro de 73, na página 4. Parágrafo 1 diz assim: temos o desejo de entrar em contato com todas as pessoas no nosso território designado à nossa congregação. Não temos? Por quê? Porque nos damos conta de que esta geração se confronta com a iminente destruição de Babilônia, a Grande, e também com a destruição no Armagedon de todos que não tomaram sua posição ao lado de Jeová. Então note, esse anuário é de 1973 e eles aguardavam o fim para 1975. Então a geração que veria o fim nessa época era de 75, porque para eles em 1975 completaria 6.000 anos e aconteceria a guerra do Armagedon. Mas conforme nós sabemos, isso não aconteceu. Também na Sentinela de 1970, 1º de janeiro de 1970, página 11, diz o seguinte: os que tinham apenas idade suficiente para compreender o que estava acontecendo no mundo em 1914 já estão chegando agora aos 70 anos de idade. Sim, o número dos daquela geração está diminuindo rapidamente.
Mas antes que todos eles desapareçam, esse sistema terá de ter o seu fim na guerra do Armagedon. Mais uma vez confirmando essa revista de 1970, que eles esperavam o fim para 1975. Em 1970 já estava completando a geração de 70 anos para eles, porque eles consideravam que aqueles que eram nascidos por volta de 1970 já tinham idade para compreender os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Então eles esperavam que o fim seria por volta do ano de 1975, o que não aconteceu. Agora veja o que diz a Despertai, de 8 de abril de 82, página 11. Esse curto período de AIDS em todo o mundo começou em 1914. Por quanto tempo continuará? Jesus indicou que terminaria dentro da duração da vida da geração que presenciasse seu início. Então veja que já está em 82. Nessa época, eles estavam apontando o fim da geração de 1914 para o ano de 1984 ou para 1994. Nessa época eles diziam que o fim seria entre 70 e 80 anos, baseado lá no Salmo 90, versículo 10. Então eles acreditavam que o fim aconteceria entre 70 e 80 anos, que daria em 1984 ou em 1994. Sabemos que também não aconteceu. Mais uma vez, veja o que diz essa sentinela de 90, 15 de maio de 1990, páginas 6 e 7. E como esta revista frequentemente tem provado com base nas Escrituras, a atual geração não passará antes que venha o Armagedon. Então eles acreditavam que era com base nas Escrituras que o Armagedon não passaria antes da geração de 70 ou 80 anos passar. Ou seja, aqui já está em 1990. Faltaria então 4 anos para completar 80 anos. Então eles acreditavam que o fim aconteceria até 1994. Mas essa citação dessa sentinela de 85, 15 de janeiro de 85, página 32. O Armagedon é, portanto, uma situação, isto é, o ato de o mundo se reunir ou se enfileirar em oposição a Jeová Deus. Esta situação se seguirá ao sinal, o qual testemunhamos atualmente. O Armagedon ocorrerá mesmo durante a nossa geração. Então, mais uma vez aqui, apontando para o fim da nossa geração, que seria de 70 ou 80 anos, que se completaria agora em 94, porque aí já está em 85, já passou de 84. Então seria até 94, segundo a interpretação da Torre de Vigia na época. Veja mais essa citação da revista Sentinela, agora de 81. 1º de agosto de 81, página 27, parágrafo 6. Aproxima-se rapidamente um dia de ajuste de contas. Ele romperá nesta geração no que Jesus descreveu como a grande tribulação que presenciará a execução do julgamento de Deus em Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa, da qual a cristandade é a parte principal. Depois disso, todas as nações em oposição ao reino de Deus, o iminente governo mundial dele, ficarão envolvidas na guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, biblicamente chamada de Armagedon, no qual sofrerão uma derrota eterna. Então aqui está explicando o que seria a guerra do Armagedon, que estaria bem próxima, que aconteceria até 1994. E o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 154, parágrafo 8, diz o seguinte: a que geração se referia Jesus? Ele referia-se à geração de pessoas que viviam em 1914. As pessoas ainda remanescentes daquela geração são agora bem idosas. Contudo, algumas delas ainda estarão vivas, de modo a presenciar o fim desse sistema iníquo. Assim podemos ter certeza disto. Em breve haverá um fim súbito de toda iniquidade e de todas as pessoas iníquas no Armagedon. Mais uma vez confirmando que o Armagedon viria
até o ano de 1994, e as nações seriam destruídas. Mais uma citação da Sentinela de 84, 1 de setembro, 1 do 9, página 18, parágrafo 12. Diz o seguinte: ele nos disse que a geração de 1914, o ano em que o sinal começou a se cumprir, de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Alguns daquela geração poderão sobreviver até o fim deste século, mas há muitos indícios de que o fim está muito mais perto do que isso. Então, eles acreditavam que o fim estaria bem mais perto do que o fim deste século, ou seja, eles esperavam que o fim aconteceria em 1994, conforme a citação dessa Sentinela de 1984. Agora veja o que diz essa Sentinela de 1989, 1º de janeiro de 89, página 12, diz assim: o apóstolo Paulo servia de ponta de lança na atividade missionária cristã. Ele também lançava o alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século XX. Então aqui ele diz claramente que a obra que o apóstolo Paulo começou terminaria em nosso século XX. Isso porque eles acreditavam que até 94 aconteceria a guerra do Armagedon, o fim desse sistema de coisas. Agora veja também o que diz essa revista de 75, a Sentinela, 1 de novembro de 75, página 659 e 660, parágrafo 16. Diz o seguinte: alguns destes acontecimentos, de Mateus 24 e 25, naturalmente tiveram seu cumprimento no primeiro século, mas a conclusão que indicam se dá neste século XX. Então, essa Sentinela de 75 diz que a conclusão do que foi predito em Mateus 24 e 25 se daria neste século XX, ou seja, até 1994 aconteceria a guerra do Armagedon. E o livro As Nações Terão que Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, parágrafo 9, diz assim: dentro em breve, no nosso século XX, ou seja, até 1994, começará a batalha no dia de Jeová, contra o antitipo moderno de Jerusalém, a cristandade. O antigo solo de Israel representa o domínio em que a cristandade tem agido. Então, até o fim do século XX, começará a batalha do grande dia de Jeová. É o que está dizendo o livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová. Então, não pode haver duas verdades. Não pode haver duas verdades. Então, o que foi predito pelas testemunhas de Jeová e não se cumpriu, não era verdade. Era mentira. Porque se fosse verdade, teria se cumprido. Se não se cumpriu, foi mentira. E quem mente é falso profeta. Quem profetiza usando a Bíblia, que é a palavra de Deus, e não se cumpre, conforme Deuteronômio 18, 20 a 22, que fala usando a palavra de Deus, que é a palavra de Jeová, e não se cumpre, então essa pessoa que falou usando a Bíblia, que é a palavra de Jeová, é um falso profeta. E não devemos temer esse tipo de falso profeta. Espero que essa breve explicação seja de proveito para você e que Deus lhe abençoe.